bora. Então vamos lá. Um futebolista chutou uma bola que se encontrava parada no chão e ela descreveu uma trajetória parabólica, indo tocar o solo 40 metros adiante, como mostra a figura abaixo. Se a 10 metros do ponto de partida a bola atingiu a altura de 7,5 metros, então a altura máxima em metros atingido por ela foi. Olha só, vou marcar aqui de amarelinho qual é a questão. A altura máxima. Gente, se ele está perguntando qual é a altura máxima, ele está perguntando para a gente esse ponto aqui que eu marquei aqui para vocês. Ele está marcando esse ponto aqui. Esse ponto aqui, quem é, gente? O nosso y do vértice. É o ponto mais alto que essa bola vai chegar, que esse gráfico vai alcançar. Então, é o vértice, mas ligado à distância ou à altura? A altura, porque ele quer saber qual é a nossa altura máxima. Maravilha? Então, eu vou olhar para esse gráfico e entender o que eu tenho de informação. Então, eu já sei que a minha pergunta é o y do vértice. Fechou? Então, a minha pergunta é o y do vértice. E agora, que informações eu tenho aqui? Bom, Veri, eu sei que é uma parábola. Ele falou para gente que é uma parábola. Maravilha? Se é uma parábola, eu sei que esse ponto aqui, que eu vou marcar para vocês de rosinha, eu sei que esse ponto aqui é o meu x do vértice. Esse x do vértice está exatamente no meio da parábola. Veri, por que você sabe que ele está exatamente no meio da parábola? Porque eu sei que ele é o par ordenado de quem? Do y do vértice. E o x do vértice e y do vértice são um par ordenado. E uma das características do x do vértice é que ele está exatamente no meio da parábola. Ou seja, se ele andou deste ponto aqui até aqui 40, olha só, 40 metros de distância, quanto ele andou deste ponto para cá e deste ponto para cá? Gente, quanto é que ele andou? Ele andou 20 metros para cada lado, 20 metros para cada lado. Então, eu sei que esse x do vértice vale quanto, gente? Esse x do vértice vale 20. Ele está exatamente no meio do gráfico. Deixa eu apagar aqui, deixar isso aqui limpinho um pouquinho para não ficar tão sujo, tão poluída a nossa apresentação. Maravilha? Tá bom, Veri, que mais você tem aqui de informação? Olha só, eu tenho uma informação super importante que é um outro par ordenado. Olha esse par ordenado aqui. É o par ordenado que vale 10 no x e tem um par ordenado que vale quanto? 7,5 no y. Então, eu tenho um par ordenado que vale 10 no x e 7,5 no y. Eu também tenho outro par ordenado, que é o par ordenado que vale 20 no x, mas exatamente a pergunta da questão, que é quanto vale aqui o nosso y do vértice. E eu tenho uma outra característica também, que eu tenho esse par ordenado aqui, olha. Se ele está encostando no eixo x, se ele vale 40 no eixo x, ele está encostando exatamente, o ponto está exatamente no eixo x, quanto ele vale no eixo y? Exatamente, ele vale 0 aqui no eixo y, porque quando ele bate em um ponto, exatamente, ele está em cima de um eixo, quanto ele vale no outro eixo? 0. Então, eu tenho 3 pares ordenados aqui. E aí, você já sabe como é que a gente vai trabalhar com esses pares ordenados. Veri, não lembro muito bem. Você não sabe qual é a lei de formação aqui, mas o que você sabe? Que f de x é igual a y e para uma função quadrada, você tem qual característica? Ax² mais bx mais c. Essa é a característica, essa é a carinha de uma função quadrática. Y é igual a ax² mais bx mais c. E agora, eu vou pegar esses dois pontos aqui, porque são quem eu sei quem são, esses dois que eu estou marcando com asterisco preto, e eu vou substituir cada um no seu lugar. Maravilha? Como assim, Veri? Olha só, vou pegar este ponto aqui. Quanto vale y? 7,5. Quanto vale x? 10. Vou substituir cada um no seu lugar, combinado? Então, como é que vai ficar? Y é igual a quanto? Y é igual a 7,5, é igual a
A vezes, quanto vale x? X vale 10. Só que esse 10 está ao quadrado, mais b vezes x, que vale 10, mais c. Veri, mas eu não tenho c. Tem sim. Assim como nós vimos no outro exercício, esse c, esse gráfico ele está saindo de qual ponto? Do ponto de origem. E quando o gráfico toca no eixo y, é o C. Está tocando o nosso gráfico aqui em qual ponto? No zero. Então, quanto vale C? Zero. Então, eu nem vou colocar ele aqui. Para esse outro gráfico, olha só o que eu tenho aqui para esse outro gráfico. Eu tenho que y vale 0 e x vale 40. Então, no lugar de y, eu vou colocar 0. E no lugar de x, eu vou colocar quem? 40. A vezes 40 ao quadrado, mais b vezes 40. Combinado? Maravilha até aqui? Então, pronto. Agora eu já tenho duas incógnitas, que são A e B, equações. Então, eu consigo utilizar isso e montar um sisteminha. Lembra disso? Ai, lembro! Então, eu vou resolver esse sisteminha 1. O que eu vou ter aqui nesse sisteminha 1? 7,5 é igual a 10 ao quadrado, que é 100, 100 vezes A, mais 10b. Só organizei. Vamos para o 2 aqui, ó. Para o 2 aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 0 é igual a 40 ao quadrado, que é 1.600 vezes A. Então, eu resolvi essa parte aqui, ó. 1.600 vezes A, mais 40 vezes B, que dá 40b. Maravilha? E o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a organizar, porque eu vou cancelar A ou vou cancelar B. E a partir daqui, você tem duas estratégias que você pode tomar, tá bom, ser humano? Duas estratégias que você pode tomar. Estratégia número 1, eu vou descobrir quem é A, quem é B, e aí eu tenho a minha lei de formação. Mas eu vou usar uma estratégia aqui que vocês não lembram muito. Lembra que a gente tem um negócio chamado forma fatorada? O que era essa forma fatorada? Y igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde os nossos x1 e x2 são as raízes da nossa equação. A gente tem as raízes aqui? Temos sim, porque a raiz é o ponto em que corta o eixo x. Então, eu estou limpando aqui para a gente marcar. Onde é que corta o ponto x esse gráfico? Em dois momentos, no 0 e no y. Então, corta o x em dois momentos, no 0 e no y. Então, quais são as raízes da nossa equação x1 e x2? 0 e y, perdão, gente. 0 e 40. 0 e 40 são as duas raízes da nossa equação. Maravilha? Então, eu já tenho quem é x1 e já tenho quem é x2. Vou colocar aqui, ó, y igual a x menos x1, que vale 0, x menos x2, que vale 40. Só que, peraí, eu tenho quem é y e quem é x? O que eu sei é que eu tenho um par ordenado. Como assim, Veri? Eu tenho um par ordenado que a gente não usou ainda, que eu vou marcar aqui de verdinho. Olha só, que é o y do vértice 20. Então, se eu colocar o 20 no lugar do x, se eu coloco o 20 no lugar do x, quem é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o meu y do vértice. Então, eu vou tentar fazer isso. Olha só, eu sei que y do vértice é igual a vezes, quanto vale x? 20 menos 0 vezes 20 menos 40. E a partir daí, eu já adiantei uma boa parte do meu estudo. Olha só, y do vértice, 20 menos 0 vai dar 20, então é A vezes 20, vezes quanto? 20 menos 40 é menos 20. E aí, eu vou multiplicar aqui, ó, y do vértice vezes A vezes menos quanto? 400. Tudo bem? Só que, Pro, você não tem quanto vale A. Ah, mas eu consigo descobrir, porque se eu vier aqui, ó, para esse sisteminha aqui, eu posso descobrir quanto vale A. E é exatamente isso que eu vou fazer.
Então, para ajeitar esse sistema, eu vou vir aqui e vou dividir essa segunda equação aqui por 4. Vou dividir essa segunda equação aqui por 4. Maravilha, eu vou fazer um passinho de cada vez. Então, a primeira vai ficar exatamente igual, vai ficar aqui, ó, 7,5 igual a 100A mais 10b, e a segunda eu vou dividir por 4. 0 dividido por 4, 0. 1.600 dividido por 4, gente. 1.600 dividido por 4 dá 400. Maravilha. 400A. 40 dividido por 4 vai dar 10. Vai ficar 10b. Então, eu peguei aqui e dividi, olha. 40 dividido por 4, 1.600 dividido por 4. Maravilha? E aí, mas por enquanto, eu ainda não posso fazer muita coisa. Não, eu vou pegar essa segunda equação e multiplicar por menos 1. Por que você está fazendo isso, Olha só. Então, a primeira eu vou copiar, 7,5 igual a 100 vezes A, mais 10b. 0 é igual a, se eu multiplicar todo mundo por menos 1, vai ficar todo mundo negativo. Menos 400A menos 10b. Opa, agora eu entendi por que você fez isso, Porque você vai pegar esse mais 10b com esse menos 10b e vou fazer o quê? Vou somar essas duas equações. Então, agora eu vou somar essas duas equações. 7,5 mais 0 vai dar 7,5. 100A com menos 400A dá menos 300A. 10b com menos 10, mais 10b com menos 10b, eu corto esses dois aqui e vai dar 0. Vai ficar quanto, então, aqui, Vai ficar 7,5 igual a menos 300A. Eu vou pegar esse menos 300 e passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 7,5 dividido por menos 300A igual 300 igual a A. E disso daqui eu tenho o quê? 7,5 dividido por menos 300 vai dar menos 0,025. Então, o meu A vale quanto, gente? Menos 0,025. Vai pausando esse vídeo para você fazendo as contas, para você entendendo o que está acontecendo, tá bom? Olha aqui, agora eu peguei esse menos 0,025, que eu já sei que vale A, e vou colocar onde? Neste lugar aqui, substituindo esse A. Então, vai ficar o quê para mim? Y do vértice é igual a menos 0,025 vezes menos 400. Isso aqui vai dar quanto, gente? 0,025 vezes menos 400 vai dar o total de 10. Juro juradinho para você que vai dar 10, que é a nossa alternativa B de belezura. Tá bom? Tranquilo? Um beijo!